É isso aí, boa noite, amigos do Instagram da SASP. 21 horas e 31 minutos, atrasamos um minuto hoje, hein? Ontem a gente conseguiu começar no horário, hoje deu uma atrasadinha aí. Tava curtindo a live do Péricles ali. E boa noite para todo mundo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com Flávio Campelo, carnavalesco da Tom Maior. Ele vai falar um pouquinho pra gente aí do Enredo 2021, que a escola anunciou ontem. Mas antes disso, né, lembrar você aí que todas as notícias do Carnaval de São Paulo, só acessar lá o nosso site, sasp.com.br. A SASP que no próximo dia 16 fará 20 anos, né? 20 anos de história, 20 anos aí acompanhando o Carnaval de São Paulo, né? Então você acessa lá que você pode curtir e, né, curtir, compartilhar tudo que tá lá. Fora isso, tem nossas redes sociais, o Instagram aqui que você tá, tem o Twitter, o Facebook, o YouTube. É só procurar por @SaspCarnaval, procura a gente lá, entra em contato, manda sua mensagem, é sempre bom a sua audiência, por isso que estamos aí há 20 anos no ar, falando de Carnaval de São Paulo, com exclusividade, né? A gente carrega essa bandeira do Carnaval paulistano desde 2000, né? Eu entrei em 2015, mas tem uma galera que entrou muito antes da gente, cuidou disso. E vamos aí, né? Vamos falar de Carnaval 2021, nesse período chato de pandemia aí. A gente sabe que tá todo mundo em casa, né? A maioria das pessoas em casa. Tem muitas pessoas que estão trabalhando na linha de frente do combate ao vírus e também trabalhando de diversas formas aí. Quem estiver na rua, primeiramente obrigado aí pelos serviços e vamos, né? Vamos nos cuidar, lavar a mão sempre, máscara, álcool em gel. Parece chato, a gente sempre fica repetindo isso, mas é importante demais. É importante demais que a gente né, fale sobre, né, como combater essa doença que está causando tanto mal no mundo aí, né? E, pô, vamos falar de carnaval, né? Carnaval é algo que acalenta nosso coração, algo que nos faz bem. E nesse período de tantas notícias ruins que a gente fica vendo no dia a dia, que não é culpa da imprensa, tá, gente? O pessoal eles só estão noticiando o que está acontecendo. E a gente fica nesse dilema aí. Mas vamos falar de carnaval. Deixa eu ver se o Flávio Campelo já está por aqui. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Estou só esperando ele entrar. Na hora que o Flávio aparece. Você pode mandar sua pergunta. Eu vou tentar ler. Às vezes passa aqui, eu acabo não lendo. Eu peço já desculpa. Mas vamos que vamos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tô bem. E você, como que tá? Tudo bem também, graças a Deus. E como tá passando esse período de quarentena, Flávio? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é um período que tem assustado a gente bastante, né? Porque nós não estamos acostumados com isso, né? A gente já sabe que na história da humanidade tivemos vários momentos onde a humanidade já teve que passar por quarentena e tal, mas para a gente isso é totalmente novo, né? A nossa geração não está acostumada com esse tipo de situação, né? E para a gente, eu acredito que tem sido algo que vai nos proporcionar coisas muito boas. Eu acredito que o pós-quarentena. Eu acho que essa lição que a quarentena pode nos dar é que é da solidariedade, né? Todo mundo depende de todo mundo para viver, né? A gente precisa sempre pensar nisso. A gente está vendo aí como está essa mobilização para ajudar as pessoas que estão sendo mais afetadas. Todo mundo está sendo afetado de alguma Certeza, forma, sim, né? E a gente está vendo diversas mobilizações, até das escolas de samba, que é muito legal isso. As escolas de samba se unindo para ajudar a comunidade, para sim. costurar máscara. Então, acho que essa é a principal lição que nós vamos levar aí desse período que é terrível, né? Porque é incerto, a gente não sabe quando vai acabar, como vai passar, então amedronta a gente. Mas para E acalentar o sem coração, vamos falar. contar o medo e a insegurança que todo mundo tem, principalmente com as questões dos mais velhos, né? Eu, por exemplo, tenho um Sim, pai com seus 69 anos, a gente fica preocupado, a gente tem tios, a gente tem pessoas que estão sempre aquela idade de risco, É muito complicado. Para a gente isso é muito novo, a gente torce para que haja logo uma solução para isso, onde a gente já tenha como remediar esse vírus, e daqui a pouco a humanidade toda está aí se abraçando principalmente, dando aquela saudação calorosa que só nós brasileiros sabemos a importância que isso tem, né?
Exatamente. E a ideia dessas entrevistas aqui, dessa live da SAS que a gente está fazendo, é até para amenizar um pouco esse momento, né? A gente liga o noticiário, não que o noticiário esteja errado, né? Tem muita gente que fica culpando o noticiário, mas o noticiário só está noticiando o que está acontecendo, né? E a gente está com essa live aqui exatamente para amenizar, falar de algo que acalenta nosso coração, que é o carnaval, né? Algo que todo mundo gosta, algo que a gente está esperando. 2021 teremos carnaval, sim. E para a gente começar esse bate-papo, fala para a gente como rolou essa aproximação sua com a Tom Maior esse ano. Cara, essa transição que eu costumo nomear como uma transição é algo que para a gente é bem marcante, porque, querendo ou não, Rodrigo, a gente cria elos, né, pelas escolas das quais a gente faz parte, a gente deixa amigos e tal, e a esperança quando você chega numa escola de samba é que realmente você consiga ali, mais uma vez, conquistar novos amigos, conquistar uma comunidade inteira, que é um desafio muito grande, porque a gente sabe que a comunidade é a alma disso tudo, né? Então, é sempre prazeroso a gente estar numa casa nova, é sempre prazeroso a gente fazer parte de um projeto novo, e eu estou muito feliz com a receptividade que eu tive desde o início, a primeira instante com a Luciana e o Carlão, aí depois com os demais diretores da escola, o Judson, o Ives. Então, a gente vê que realmente é uma escola de samba que tem um diferencial. Eu ainda não tive muito tempo para descobrir qual é esse diferencial, porque infelizmente veio a quarentena, a gente não pôde conviver como nós gostaríamos de conviver, mas eu sinto que tem algo especial guardado e eu tenho certeza que vai ser vamos dizer que uma parceria de longos anos. Tenho certeza que a Tom Maior, eu vou de repente aí ficar alguns anos na escola, que é o que todo mundo almeja, todo mundo deseja, quando a gente chega numa escola, que a gente possa fazer um trabalho consolidado, sem sombra de dúvida. E você está chegando numa escola que ela está num crescimento nos últimos anos, né? Muita gente avalia crescimento por resultado, mas não é só isso. Acho que o crescimento são outras coisas e a Tom Maior está numa crescente aí muito forte e está galgando o seu sonho do título, né? Em 2018 mesmo, ela foi campeã, só que no desempate Sim. acabou ficando em quarto lugar, né? Então é uma escola que está ali sempre. Eu costumo dizer que me surpreendeu muito quando eu cheguei no barracão da Tom Maior, porque você vê que o trabalho desenvolvido até pelo André Marins, o carnavalesco que estava na escola, foi um trabalho muito bem feito. A gente vê nas alegorias, eu acredito que a equipe de barracão tenha confirmado isso tudo através do Ulisses, que eu sei que faz parte da decoração das alegorias. Então, eu sinto que a Tom Maior está numa fase que, na minha opinião, se não tivesse sido a segunda escola de sexta-feira, de repente a colocação teria sido outra. Assim como, Sim. de repente, se a Império da Casa Verde não tivesse desfilado no horário que desfilou, de repente a colocação teria sido outra. Então, os resultados são muito relativos, a gente sabe que não dependem só de um quesito, ou de 2 ou de 3 quesitos, é um conjunto de 9 quesitos, e é o que diferencia a primeira da última colocada, sem sombra de dúvida. E Flávio, sua chegada na Tom Maior, você está vindo sozinho, está trazendo gente da sua equipe, como que está sendo? Bom, eu tenho pessoas para trazer, né, para levar para a escola. A gente ainda não teve tempo ainda de sentar para conversar, porque a gente fechou o contrato no dia e na semana seguinte já estávamos em quarentena. Então foi algo muito abrupto, foi algo muito assim impactante para a gente, no sentido de não podermos dar uma continuidade do que nós gostaríamos. Eu tinha planos de estar no barracão resolvendo umas questões, vendo umas coisas com o Carlão, com a Luciana, com o Judson e tal, e de repente tudo acabou caindo num patamar, numa atmosfera do virtual. Então, o contato que a gente está tendo é um contato virtual, através das redes sociais, a gente faz chamada em vídeo, a gente faz chamada de telefone, a gente vai se comunicando dessa forma, mas a gente ainda não sentou basicamente para poder fechar em relação a essa questão de equipe, a questão de como vai ser, de como vai funcionar e 100% o projeto do Carnaval. Nós vimos até ontem, no lançamento do enredo, né? Vocês fizeram uma live, né? Cada um na sua casa, para lançar o enredo. Fala um pouquinho como surgiu a ideia desse enredo, né? O Pequeno Príncipe do Sertão. Conta um pouquinho pra gente aí que você está querendo levar para o AMB no ano que vem.
Cara, em 2013, quando eu estava na X9, uma das ideias de enredo que nós tínhamos ali era o Pequeno Príncipe. A princípio era o Pequeno Príncipe original, o texto original, a gente levar mais ou menos essa atmosfera do Pequeno Príncipe para a Avenida. E aí acabou entrando outras propostas, e o Pequeno Príncipe ficou para trás e acabei esquecendo dessa possibilidade de enredo. E o Judson, quando terminou, quando eu cheguei na Tom Maior e tal, a escola já tinha uma ideia concebida de um projeto, de um enredo, e aí, de repente, surgiu essa ideia do Pequeno Príncipe, e eu acho que eu abracei de imediato, porque me remeteu a uma vontade que eu tinha lá atrás de fazer, remeteu com a vontade que o Judson tinha de falar, e a Luciana apoiou a ideia, a diretoria dela também. Então, eu acho que o Pequeno Príncipe ele acabou sendo aquele projeto que todo mundo teve vontade de colocar no colo, entendeu? Sim, E entendi. a ideia nossa era não trazer aquela temática 100% estrangeira do Pequeno Príncipe, aquela essência francesa daquele período da Segunda Guerra Mundial. A gente queria fazer uma adaptação desse projeto, desse enredo do Pequeno Príncipe. E foi quando a gente se deparou com pessoas extraordinárias no nosso caminho, como foi o caso do autor Josué Limeira e do próprio ilustrador do livro, Vladimir Barros, que são dois caras pernambucanos que já tinham essa ideia do Pequeno Príncipe em Cordel, que esse livro chegou nas minhas mãos, eu já li ele umas 3 vezes para a gente poder fazer anotações, para a gente poder fazer pesquisas sobre o que a gente pretende levar para a Avenida e tal, e acabou que essas pessoas agregaram ao nosso projeto e hoje elas estão conosco. Então eu fiquei muito feliz de ter tanto o Josué como o Vladimir desse projeto, porque são pessoas que, com essa mensagem do Pequeno Príncipe em Cordel, levam isso para o interior do Brasil, eles fazem um trabalho social nas escolas de cidades com 3 mil habitantes, com 30 mil habitantes, então é um trabalho social que eles fazem, principalmente levantando a bandeira da leitura. Eu acho que isso, entre a geração das crianças atualmente, elas não estão muito associadas à questão da leitura, do livro. Então é muito importante quando você se depara com autores que fazem esse trabalho, sabe? De levar um pouco da literatura, do exercício da literatura, porque eu acho que você ler é um exercício que você faz, inclusive, para a sua própria imaginação. Eu acho que eu mesmo me tornei carnavalesco dessa forma. Eu pegava livros e tentava transformar aquilo que estava escrito em algo, num desenho, numa imagem. Então, foi aí que eu acho que eu fui exercitando toda essa questão da imaginação. Eu acho que, infelizmente, as crianças hoje já não têm mais esse consumismo do livro, né? E eu acho importante essas pessoas que tentam fazer esse trabalho, que fazem esse trabalho de tentar levar a bandeira da leitura, da literatura, para o interior do Brasil, para todas as crianças, que eu acho que isso é importante, sem sombra de dúvida. E vai ser um enredo que eu acho que você vai unir, né, como você disse, a literatura e falar um pouco do Brasil profundo que o pessoal brinca, né, com o sertão, o Nordeste. Como que foi esse seu, após o anúncio aí, as primeiras impressões que chegaram a você sobre o enredo? Cara, pelo menos até agora foram as mais positivas possíveis, né? A gente recebeu aí muitas mensagens, tanto em privado como de repente em comentário de alguma postagem que você faz, e eu pude perceber que a aceitação disso foi bem, bem bacana. Inclusive abrangeu pessoas até de outras agremiações que vieram me chamar e tal, parabenizando pelo enredo. Então eu acho que tem uma magia por trás do Pequeno Príncipe. Eu acho que todas as vezes que eu li o Pequeno Príncipe, ele me passou uma mensagem diferente. Eu já li em várias fases da minha vida. Primeira vez que eu li o Pequeno Príncipe foi na escola, naquela leitura obrigatória, onde o professor indicava um livro que você tinha que ler para poder fazer a sua prova e tal. Então, muito bacana, porque depois na minha adolescência eu li de novo, depois na minha fase adulta eu já li umas 2 vezes, e agora por conta do enredo eu já li umas 3 vezes a primeira versão e umas 3 vezes essa em cordel. E é muito legal
que cada vez que você lê o livro, mesmo eu terminei de ler o livro, acho que na segunda-feira, uma das vezes que eu li. Se eu lesse o livro na terça-feira, a mensagem já teria sido outra. Então, Sim. é um livro que tem um poder muito bacana, né? E por mais que ele tenha sido escrito para criança, eu acho que para o adulto ele tem uma importância muito maior. Eu acho que o exercício da reflexão, o exercício da interpretação, da mensagem que o livro passa, eu acho que o adulto ele consegue ter um domínio muito maior da mensagem que o autor gostaria de fazer. E é muito incrível quando você tem a chance de transformar um clássico da literatura mundial, né? É o terceiro livro mais publicado no mundo. Então, e você tentar, através do carnaval, popularizar mais esse livro, trazendo elementos que remetam a essa questão do sertão, do Nordeste, porque você une através dessas duas essências do livro, né? A essência genuína do Pequeno Príncipe com a essência genuína do Nordeste do Brasil. Você tem ali o poder da sabedoria do livro unido com o poder da sabedoria popular que existe no Nordeste, no sertão nordestino. Então, é um carnaval que eu acho que a ideia, quando a gente bateu o martelo sobre esse enredo, era tentar fazer um desfile onde as pessoas pudessem refletir, onde as pessoas pudessem assimilar uma mensagem passada por nós. Eu acho que é o que a gente pretende fazer no Carnaval 2021. Fazer com que as pessoas se emocionem com essa história do Pequeno Príncipe, adaptando essa história para aquilo que todo mundo conhece como a linguagem universal do Brasil, que é a nossa linguagem popular, que é a nossa linguagem dos nossos festejos, da nossa riqueza cultural, principalmente encontrada no Nordeste do Brasil. Então eu estou muito feliz com esse projeto. Eu acho que é um projeto que vai me proporcionar um exercício muito bom na questão do lúdico, porque é algo que eu ainda não fiz 100%, um carnaval lúdico. É um carnaval que eu acho que vai me proporcionar um exercício na paleta das cores, da forma que eu gosto de desenvolver o projeto, que eu começo sempre pelas cores, para depois partir para as formas e etc. Já estou fazendo muitos desenhos, muitas projeções de desenho para esse carnaval, estou pegando referências, vou usar muitos elementos encontrados nesse livro, principalmente nas ilustrações do Vladimir, que são ilustrações tão bacanas, são genuínas, elas representam um pouco dessa linguagem do cordel, do Nordeste. Então eu vou usar muitos elementos aqui do livro para a gente levar isso para a avenida. E eu estou feliz, que eu acho que é tão gostoso quando você tem um enredo autoral, quando você tem um enredo que te dê uma margem de desenvolvimento bacana, te dê liberdade de desenvolver, né? E o projeto desse ano está mais ou menos nesse caminho. Eu acho que a liberdade de expressão no desenvolvimento de uma fantasia, a liberdade de expressão que você pode dar numa alegoria, eu acho que esse enredo me proporciona e eu estou feliz com isso. E eu acho que vem muito de encontro ao que a gente está vendo nos últimos carnavais que você desenvolveu, com aquela linguagem fácil para o público. O público olha e já se identifica, né? A gente viu isso no enredo desse ano, tudo bem, era um enredo, né, CEP, que a gente brinca, né, falando do Líbano, mas tinha muitas coisas ali que as pessoas olhavam e identificavam o que era. O enredo do cinema, então, nem se fala, né? Foi um enredaço, foram as alegorias mais fotografadas, mais faladas. Você fez isso também no Tucuruvi, teve o azar do incêndio, mas também era um enredo de fácil identificação. Tatuapé, quando você ganhou em 2017. Você acha que a aposta, o carnaval está indo mais para isso? Porque a gente antigamente via muito as escolas desfilando com o regulamento debaixo do braço, não se importando muito com o público e sim com os jurados. E hoje em dia eu estou vendo que as escolas estão pensando mais no público que está em casa vendo pela TV, quem está nas arquibancadas. Você acha que esse é um caminho do próxima década aí no carnaval ou não? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que o Carnaval de 2021 será um divisor de águas. Eu acredito nisso. Eu acho que será um carnaval marcado por uma infinidade de possibilidades de mensagens que as escolas queiram passar para suas comunidades,
ou para o público em si, para o espectador do carnaval. Então, eu acho que o carnaval de 2021 ele vai ser um divisor de águas, eu acredito nisso. Eu acho que as próprias escolas de samba, elas já estão tendo essa preocupação, como você mesmo falou no início da nossa conversa aqui, as escolas elas estão ajudando na produção de máscaras, ajudando com cestas básicas para distribuir na sua comunidade. Então, acho que essa atmosfera causada por esse momento tão conturbado, ela vai ser refletida no Carnaval, em fevereiro. Tenho certeza que sim. E falando, né, nesse problema que a gente está passando, como que a Tom Maior está programando esse cronograma, né? Porque a gente sabe que, né, tem profissionais que vêm de Parintins, parece que Parintins vai ser adiado para outubro, ou talvez para dezembro, ainda não confirmaram. Tem questão financeira, tem N questões aí que diretoria de escola e carnavalesco tem que pensar. Como que vocês já estão pensando nisso? Nós vamos elaborar um projeto que esteja dentro do que é alcançável, né? Eu acho que isso é primordial, até porque a gente projeta uma questão de verba, mas a gente não sabe se essa projeção de verba é realmente a projeção que vai chegar para as escolas de samba. Está tudo muito ainda confuso, e eu tenho certeza que essas conversas em torno do carnaval só vão acontecer mesmo no segundo semestre desse ano, principalmente entre a questão de governo com as escolas e a Globo com as escolas. Eu acho que isso tudo só vai acontecer mesmo no segundo semestre. E o que a gente pretende fazer agora no desenvolvimento desse projeto? É tentar diminuir uma quantidade de alas para que a gente possa, de repente, se adequar de uma forma, projetando o que poderia ser uma problemática lá na frente, de repente criar alguns figurinos extras e deixar guardado, mas que nada comprometa no desenvolvimento do projeto. Se de repente a verba não mudou, a gente vai continuar fazendo o carnaval como era, então a gente pega aqueles 3, 4 figurinos que a gente fez a mais, de repente leva para um ateliê para poder reproduzir um piloto e de repente a reprodução dessa fantasia. A alegoria a mesma coisa, você tentar criar a alegoria sem perder a essência que o Carnaval de São Paulo permite, que é o gigantismo, que é o tamanho e tal, mas dentro de um conceito estético apropriado, porque você vai precisar repensar muito nessa questão estética do Carnaval. Então, eu acho que tudo tem que ser feito a partir de agora. Por isso que eu costumo dizer que esse é o momento que eu estou utilizando, principalmente em quarentena, onde eu estou usufruindo de pesquisa, de possibilidades de material que eu tenho que, de repente, transformar para uma fantasia. Então, eu estou pensando em soluções que, de repente, vão de encontro muito mais a efeitos visuais na avenida. Então, esse processo criativo que eu estou envolto agora nesse momento é um processo que está sendo pensado e repensado, para que a gente não perca a qualidade estética de um projeto de carnaval, mas que, ao mesmo tempo, a gente se adapte ao que precisa ser adaptado, né, futuramente. Sim. E a preocupação que a gente tem, de repente, é justamente essa, como você falou. A gente tem escolas de samba aí que são dependentes dos profissionais de Parintins. Sim. Né? Tem escolas que 100% dos seus profissionais vêm de lá. Então, a gente ainda tem que ter essa previsão de quando será o festival de fato, porque esses profissionais eles vão estar atrelados lá. Será que o carnaval vai acontecer realmente em fevereiro, na data prevista? Será que de repente não vai ter um adiamento de repente para março do carnaval? Então, está tudo muito ainda conturbado por conta dessa questão dessa reclusão da sociedade, no caso desse isolamento social, dessa quarentena, para que depois a gente comece a pensar sobre a execução de fato do que vai ser o carnaval. Então eu ainda acredito que ainda vai haver aí uma alteração de datas. Eu acredito que o carnaval de repente aconteça mesmo mais lá para frente, acredito. Né? Eu não sei se de repente, sim, de fato isso está sendo discutido já entre presidentes e entre, sei lá, as escolas de samba de um modo geral, mas eu acho que de repente o que pode acontecer é isso. Eu acho que o carnaval seria, se eu não me engano, no início de fevereiro, né? Isso, acho que no dia 12, 13, alguma coisa 12. Assim.
acho que é uma semana antes do que foi ano passado, né? Sim. Ano passado, não, esse ano, no caso, 2020. E eu acredito que o carnaval, de repente, vai ter um adiamento aí para o futuro. Eu acho que, de repente, para março, eu acredito que isso sim vai acontecer. Vai dar mais tempo para a gente elaborar o projeto, vai dar, de repente, mais tempo para que a gente possa se reestruturar, que eu acho que a palavra certa é essa, né? Após esse período conturbado que a gente está vivendo, a gente vai precisar se reestruturar, sem sombra de dúvida. Tem muita gente aqui mandando abraço para você, o Bruno Corradini, o Castulho mandou parabéns pelo enredo da Tom Maior, lúdico, poético e de imagens que permanecerão para sempre em nossas memórias. Alô Castulho, galera, você pode mandar sua pergunta aqui, às vezes passa rápido, a gente acaba nem vendo, o pessoal fica bravo com a gente, mas eu tô sem óculos também, porque puto, eu tô com uma luz aqui na minha frente para iluminar, e aí se eu coloco essa luz, e aí eu não consigo enxergar nada. Mas, gente, vai mandando aí a sua pergunta. E, Flávio, Sim, tem alguma previsão? acompanhando um pouco aqui. Tem alguma previsão em relação à eliminatória de samba, à sinopse? Porque eu sou compositor, né? Os compositores já estão tudo, nossa, será que vai sair a sinopse? Vou aproveitar a quarentena para fazer samba. Nós já estamos fazendo a questão desse trabalho de pesquisa da sinopse, finalização da sinopse e tal. O Judson ontem mesmo conversou comigo, acredito que no final desse mês a gente já esteja com a sinopse pronta. A gente quer ver se, de repente, no final do mês agora de abril, no máximo início de maio, a gente já esteja com a sinopse na rua para os compositores, até porque eu acredito muito que os compositores, por conta, você como compositor pode até de repente me dizer se eu estou errado, mas eu acredito que vocês compositores estão num ápice de querer criar, de querer, porque eu acho que querendo ou não, tudo isso que está acontecendo está nos inspirando, né? Está nos inspirando a querer fazer alguma coisa, a querer escrever alguma coisa, a querer expressar seu sentimento em alguma coisa. Então, eu acho que é legal a gente, de repente, aproveitar esse momento, a gente poder colocar a sinopse nas mãos dos poetas, do samba, para que a gente possa ter aí, mais uma vez, um samba incrível, que eu acho que o Tom Maior, desses últimos anos, tem demonstrado os sambas aí, na minha opinião, como um dos melhores da safra do carnaval. Então, acho que essa é a missão nossa, tentar garantir essa qualidade no samba, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que pós-quarentena o que vai sair muito forte, acho que, né, a cultura, a arte, a música, ela vai se fortalecer muito. A gente está vendo tudo que está acontecendo. Nesse momento, por exemplo, o Péricles está fazendo uma live com mais de 1 milhão de espectadores, cantores sertanejos fizeram, cantores de funk, de N estilos musicais, arrecadando fundos, né, ajudando. Então isso é muito bacana. A cultura que vem sendo tão atacada nos últimos anos no Brasil, né? A culpa dos problemas do Brasil é a cultura para alguns, né? E eu acho que nós vamos sair muito mais forte disso. E, Flávio, falando um pouquinho aí ainda de carnaval, né? Agora falando um pouquinho de julgamento, de regulamento, você que foi carnavalesco da Império de Casa Verde 2019, 2020, muita gente estranhou o nono lugar da Império, né? Império, ela estava com um conjunto visual belíssimo, fez um grande desfile, mas ela foi prejudicada pelo atraso que rolou na sexta-feira, né? Fala um pouquinho pra gente desse carnaval, um pouco, até aproveitar a audiência que tá aí, muita gente perguntando também. Manda um alô aí pra essa galera. Bom, Rodrigo, carnaval de 2020 foi um carnaval estranho. Eu me deparo ainda aí com as justificativas de algumas notas que a gente tomou aí, e eu não consigo entender muito a coerência dessas justificativas, mas de repente pode ser que tenha alguma coerência, é tudo muito relativo e é tudo muito complicado você ter uma opinião a respeito do julgamento desses jurados, porque são os mesmos jurados que julgaram 2019, que são os mesmos jurados que julgaram 2018. Então, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas eu acredito, né, que a gente planejou, a gente projetou um desfile entrando de noite,
como a gente fez aí uma estimativa desses últimos dois carnavais aí, 2018 e 2019, nós pegamos as escolas que desfilaram na mesma posição que a gente desfilou, para a gente ver Sim, como seria, né? Ano passado mesmo a X9 com Arlindo Cruz terminou o desfile com o dia amanhecendo. Então sim, nós sim. tínhamos feito um projeto em cima disso, né? Porque nós já não teríamos o horário de verão mesmo. Então a gente fez um projeto pensando nessa questão de desfilar de noite e tal. E, infelizmente houve o atraso, infelizmente acabou prejudicando a gente. E eu acho que também acabou prejudicando a própria X9, que veio depois da gente. Então, eu acho que se a gente tivesse desfilado de noite, talvez o resultado teria sido outro, né, na minha opinião. Porque Sim. as alegorias nós tínhamos projetado iluminação, tanto que com aquela luz do dia, as alegorias nossas estavam todas iluminadas, como se fosse passar a noite. Então, eu acho que o resultado ele refletiu um pouco nessa questão do horário, sim, infelizmente. Como eu também, entrando no barracão da Tom Maior, eu pude notar que as alegorias eram belíssimas. Eu tinha visto, inclusive, na Baia, que ela desfilou na sexta-feira também. Eram alegorias muito bacanas, muito ricas, inclusive. E aí eu acho que também a questão do horário, ser segunda escola. Eu fui ano passado, 2019, a segunda escola, então eu sei mais ou menos o quanto desgastante ser a segunda escola, né, a desfilar na avenida. E, de repente, se a Tom Maior não tivesse desfilado nesse horário, talvez o resultado também teria sido outro para Tom. Então, o resultado é uma questão muito incerta, né? A gente entra Uhum. na avenida, costumo dizer que são 14 escolas de samba que entram na avenida com zero margem de erro, né? E esses Sim. erros eles vão acontecendo de uma faixa amarela a outra, né? A gente sabe que isso é uma coisa, uma questão que envolve 2.000 componentes que estão ali na pista, e isso envolve se o componente está tranquilo ou não está tranquilo para desfilar, e a gente tem que levar em consideração que o fato do atraso fez que muita gente ficasse cansada. Nós estávamos ali Sim. concentrados praticamente por 3, 4 horas. Então, você passava pela concentração da Império, por exemplo, você via baianas sentadas no chão, cansadas, umas senhoras de idade, com aquele peso que, querendo ou não, por mais que você tenha a preocupação de fazer uma fantasia de baiana dentro de um limite de peso adequado, a baiana pesa. Querendo ou não, ela pesa, por causa da volumetria que essa roupa tem. Então você vê ali baianas sentadas no chão, ritmistas já cansados, você via componentes de ala que estavam vestidos, de repente já não estavam mais, aí daqui a pouco, cadê a gola, cadê o costeiro, cadê o chapéu, cadê não sei o quê, e isso tudo é muito desgastante, né? A questão do atraso é muito desgastante. E o Sim. próprio público que está ali no São Bódromo assistindo, né? O público de casa, porque ninguém fica sentado no sofá esperando 2 horas uma escola de samba entrar na avenida, É né? verdade, A é pessoa já verdade. muda de canal, já quer dormir, já, entendeu? Eu mesmo na minha família, muita gente comentou, pô, eu não consegui ver porque eu acabei dormindo, porque demorou, não sei o quê. E o público que estava no AMB, a mesma coisa, né? O público está ali na arquibancada, não, eu vou embora, eu não vou ficar esperando, entendeu? E acontece isso, né? O atraso ele remete uma infinidade de situações que não são positivas, né? Obviamente. E outra coisa, Flávio, que muita gente reclama aqui no Carnaval de São Paulo, e muita gente, o fulião mesmo, né? Eles acham que, no julgamento, né, que a criatividade não é julgada, e sim é um regulamento punitivo em questões de pasta, de se cair uma pedrinha de alguma coisa ali, você perde um décimo. Como que você avalia esse jeito de julgamento do Carnaval de São Paulo? Você acha que algum momento a criatividade vai ter que entrar no jogo nesse regulamento? Olha, basta a gente pegar como de repente o critério de julgamento é feito no Rio de Janeiro. Geralmente a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, ela dificilmente tem 10 em todos os quesitos. A É nota 10 é verdade. uma coisa rara, entendeu? Então, para o cara Sim. alcançar uma nota 10, ele tem que estar num padrão de perfeccionismo incrível, né? Para o cara tomar nota 10 no Rio de Janeiro, tem que ser assim.
E o que que muda, de repente, no critério de julgamento lá com o daqui? Será que está, de repente, no material que é enviado para o jurado? Que no Rio de Janeiro tem um abre-alas, né? Que é um material padrão, que você manda o seu pendrive para a Liga das Escolas de Samba, e a Liga monta esse material, que eles intitulam no Rio de Janeiro como abre-alas, né? Uhum. E você pega esse abre-alas, você vê que os elementos que estão ali dentro do abre-alas são elementos que fazem com que o jurado seja obrigado a julgar aquilo que ele está vendo, entendeu? Ele não tem o papel de conferente, né? Ele não está ali para conferir se de repente as 15 plumas que estão na foto, elas estão na avenida, né? Às vezes eu vejo notas, justificativas de nota, às vezes que fico assustado. Tipo, na foto que me deram tinham 15 penas num costeiro e na avenida tinham 13. Por causa disso eu vou tirar um décimo. Só que será que essas 13 penas, essas duas penas que estão faltando no costeiro, né, que se na foto tem 15, na avenida tem 13, elas perderam a identidade da fantasia? Elas perderam o significado da fantasia? Será que elas prejudicaram tanto assim para poder um jurado prejudicar ou tirar nota dessa escola especificamente? Então, eu acho que, de repente, o critério daqui melhorou muito, né? Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo desde 2009, né? E eu pude acompanhar que essa evolução, né, do jogo. E algumas vezes você se depara com alguns quesitos que te assustam. Por exemplo, samba enredo esse ano. Samba enredo esse ano, todas as escolas de samba tiveram nota máxima, né, no quesito samba enredo. Então você não tem um parâmetro de, poxa, qual é o padrão ideal para um samba enredo? Será que as 14 escolas de samba tiveram melhores samba enredos do Brasil? Porque entendeu? É verdade. Então é muito complicado essa questão do conceito que é passado para o julgador, do critério de julgamento que é passado para o julgador. Eu não estou criticando esse critério de julgamento. Eu só estou tentando entender as diferenças, por exemplo, da maneira de se julgar no Rio e da maneira de se julgar aqui, entendeu? Estou falando no sentido de nota, matemática, né? Os quesitos de samba enredo. Pega os quesitos de samba enredo do Rio e pega os quesitos de samba enredo de São Paulo. Aqui em São Paulo nós tivemos o melhor CD do Brasil, entendeu? Sim. E será que é de fato o melhor CD do Brasil no sentido de qualidade de samba? Será que não tinha nenhum samba que você questionasse de repente, será que é nota 40 esse samba? Será que, entendeu, eu tô louco? Será que eu não... Vocês mesmos compositores devem questionar entre vocês, tipo, será que eu tô sabendo fazer samba ainda? Será é verdade, que... é verdade. Entendeu? Fica uma coisa muito assim, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu, como carnavalesco, estivesse num julgamento onde todas as escolas... Flávio? Flávio, tá me ouvindo? Tô achando que a conexão com o Flávio caiu. Se caiu, a gente chama ele de novo aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Tô chamando. Caiu a ligação dele. Deixa eu chamá-lo de novo. É isso aí, gente. Aproveita para mandar pergunta que a gente está indo nos momentos finais da live aí. Deixa eu adicionar ele aqui, estou chamando. Lembrando que o Insta tem 60 minutos no máximo, então a gente já está aqui a 40, quase estourando. Deixa eu só chamar. Alô, João Carlos, do Rio de Janeiro, forte abraço. A conexão do Flávio acabou ficando ruim e acabou caindo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. Enquanto isso, agradecer a galera que está aí com a gente, né? O João Carlos, o Fernando Malago, o Fabiano Robalo, o Léo 26, o Davi, o Nelsinho, alô Portuga, alô Nelsinho, abraço. Todo mundo aí na sintonia com a gente, aí o Jorge Martix. E quem não conseguir ver essa live aqui, né? Quem não está aqui no ao vivo, poderá ver depois no Facebook, né? A gente coloca lá no Facebook, no YouTube da SASP. Deixa eu tentar mais uma vez aqui chamar o Campelo. O Alex Luiz está aí também mandando um joinha pra gente. Alô, Campelo, cadê? Tô tentando chamá-lo, hein, gente, tá?
Daqui a pouco vamos ver se ele entra aqui com a gente ao vivo de novo. E você, hein? Vai falando aí o que está fazendo na quarentena. Enquanto a gente chama o Campelo aqui, tenta chamar ele. Vai falando da sua quarentena, como que tá. Se você tá curtindo aí as notícias do Carnaval 2021, né? Ô Campelo, cadê você? Voltamos, opa, voltamos aqui. Alô, galera, estamos de volta. Pequenininho problema acontece, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Se acontece na Globo, problema, porque não vai acontecer na SASP, né? Mas continua aí, vai aí, galera, vai voltando, vai chamando os amigos de volta aí, que nós vamos finalizar essa live. Já estamos aguardando aqui o Campelo voltar, e aí ele vai dar sequência ao que estava falando. Ô, Campelo, voltamos! Opa! Erros acontecem, eu estava brincando aqui, se na Globo dá problema, por que não vai dar na gente Verdade. aqui, né? Poxa, então, Verdade. vamos lá, né? Vamos continuar. Você estava falando o que mesmo, Campelo? A gente estava falando sobre a questão do julgamento, né? Sim, E sim. imagina, de repente, se as escolas de samba fossem julgadas como foi julgado o samba enredo no quesito, por exemplo, alegoria. Será que Sim. as 14 escolas de samba mereceriam tomar nota 10, nota 40? Então, é muito complicada essa questão do julgamento. Eu acho que isso está acabando com que as escolas acabem optando pelo caixotinho mais arrumadinho, mais bem feitinho, porque aí perde menos nota, ou, entendeu? Então, as escolas que de repente ousam mais em tentar fazer uma alegoria maior ou mais aprimorada, de repente optam em não fazer por causa da questão do julgamento. Mas é aquilo que eu te falei, a questão do julgamento é muito relativa, é o mesmo critério de julgamento de 2019, de 2018, mudou poucas coisas, né? Mudaram poucas coisas, mas o conceito, o contexto do julgamento acaba sendo o mesmo. Então, eu espero que 2021 haja justiça de julgamento, até porque a gente sabe que as notas que são dadas refletem até no trabalho do profissional que está envolvido naquele quesito, né? E eu tenho esperanças de que 2021 vai ser um carnaval mais justo, acho que mais, vamos dizer que mais adequado. E Flávio, você falou no nosso papo que você está aqui em São Paulo desde 2009, né? Sim. Como você está vendo o crescimento do Carnaval de São Paulo nesse período aí, nesses 11 anos? Cara, o Carnaval de 2009, quando eu cheguei aqui, já me assustava um pouco porque ele sempre foi grandioso, né? Você vê que as alegorias daqui sempre chamaram muita atenção pelo tamanho e tal. E eu vejo que essa evolução foi uma evolução natural, né? Foi uma evolução que não teve uma fórmula mágica, ela foi acontecendo gradualmente, né? E aí você vê que hoje as escolas alcançaram um patamar que eu, por exemplo, me impressiono quando eu vou na Baia, ver as alegorias, né? Ou quando a nossa alegoria chega na Baia, que às vezes dentro do seu barracão você não consegue ter a dimensão do tamanho dessa alegoria, você só consegue ter essa dimensão quando essa alegoria sai do seu barracão. Então você vê que eu acho que essa grandiosidade do Carnaval de São Paulo já tem uns 4, 5 anos que ela está bem marcada, né? Está bem presente, né, no Carnaval. Você vê através das escolas de samba isso, né? Dos desfiles das escolas de samba daqui, sem dúvida. É uma evolução que a gente tem percebido e, como eu te falei, não existiu uma fórmula, ela aconteceu. Sim, é engraçado, né? O gigantismo do Carnaval de São Paulo, né? O pessoal do Rio de Janeiro, quando vem para cá e não conhece, né? Se assusta, né? Fala, nossa gente, para que isso, né? Para que é tão grande? Mas é uma marca do nosso Carnaval já, né? Virou algo cultural das escolas. E esse ano a gente viu, a gente teve um Carnaval super nivelado, né? Com todas as escolas arriscando ao máximo. E é uma tendência para o futuro, mesmo com todo esse problema que está acontecendo aí, né? Porque talvez tenhamos que diminuir um pouco o tamanho da festa nesse primeiro carnaval pós a pandemia, e aí depois voltar ao normal, né? Mas também é algo que vocês estão pensando? Você como carnavalesco, claro. A gente tem que estar sempre
antenado, né, a essas possíveis, vamos dizer, essas possíveis resoluções que esse primeiro carnaval pós-pandemia vai ser, né, e eu já estou projetando um carnaval pensando sempre nessa adequação que a gente vai precisar fazer, né, e eu estou bem confiante. Eu acho que o carnaval é uma festa onde todos nós podemos extravasar, todos nós podemos se confraternizar. Eu acredito que esse carnaval de 2021 será um carnaval da confraternização. Eu acho que a palavra a definir o carnaval de 2021 é essa. Eu acho que é o carnaval da confraternização. Eu acho que é onde todo mundo vai precisar estar unido. Por mais que cada escola esteja defendendo ali o seu trabalho em 65 minutos de pista, eu acho que essa confraternização ela vai ser presente no decorrer do ano até o carnaval, tenho certeza. Sem dúvida alguma. E Flávio, a gente, né, eu conversei com o Paulo Menezes na terça, conversei ontem com o Jorge Silveira, hoje estou conversando contigo, amanhã eu vou falar com o Danilo Dantas, né, a gente está aproveitando esse período para bater um papo com os carnavalescos, algo que a SASP faz pouco, algo que a gente sempre se cobra, de, pô, a gente precisa bater um papo a mais com o carnavalesco, só pergunta coisas de enredo, né, e aí fica faltando um pouco contar um pouco de história, tem muita gente que manda mensagem para a gente, fala, pô, eu quero ser carnavalesco, quero trabalhar num barracão, o que que eu faço? Então conta um pouco para essas pessoas, né, que estão assistindo agora, que vão assistir depois, eu vou baixar essa live, vou jogar no YouTube, no Facebook para a galera acompanhar. Qual que é o... Eu brinquei com os outros carnavalescos, o caminho das pedras, mas acho que esse termo não é... Não sei se é o certo, mas como que foi a sua trajetória até você se tornar um carnavalesco e quais dicas você daria para quem quer começar agora, para quem está começando, quem está buscando o seu lugar? Olha, Rodrigo, eu acho que o fundamental para a profissão do carnavalesco é paixão, né? Ele precisa ser apaixonado pelo carnaval. Eu, por exemplo, cresci nesse meio de carnaval, com os pais envolvidos em escola de samba, família envolvida em escola de samba. E aí eu lembro da minha adolescência ter crescido pedindo de presentes de Natal fitas de VHS para poder gravar os desfiles durante o ano, né? E poder assistir durante o ano os desfiles que você gravou. E eu tinha um ciúme das minhas VHS. Até recentemente eu tinha VHS guardado com os desfiles antigos. Agora tudo em CD, tudo em HD. Mas a gente ainda tinha algumas VHS. Então eu cresci nisso, né? Então eu acho que a paixão ela precisa ser um elemento chave, um elemento fundamental para que a pessoa possa se tornar carnavalesco, né? E o carnavalesco precisa ter um domínio, na minha opinião, em todos os aspectos do projeto de carnaval, né? Ele precisa, por mais que, vamos supor, o carnavalesco não desenhe, ele precisa passar numa linguagem aquilo que precisa aquilo que está passando pela cabeça dele para aquela pessoa que tem a missão de transportar o pensamento do carnavalesco para um papel. Então, eu acho que o carnavalesco ele precisa ter a imaginação aflorada, ele precisa ter a criação aflorada e como eu falei para você anteriormente, de que maneira que a gente pode exercitar essa questão? Lendo. Eu acho que o livro acaba sendo o melhor exercício para que você vá trabalhando a sua criatividade, a sua imaginação. O livro, principalmente livros que não possuam ilustrações. Você pega um livro, por exemplo, e tentando transformar aquilo que você está lendo numa imagem, ou num personagem, ou alguma descrição que tenha nesse livro de alguma roupa do personagem, você tenta pôr no papel isso aí. Então, acho que o exercício ele precisa ser feito, precisa ser praticado, né, para que você possa ir trabalhando nesse conceito, né, criativo, né, estético e criativo. E eu acho que o cara ele precisa ter vontade de trabalhar num barracão primeiro, antes de querer se tornar carnavalesco, para poder saber como domina uma fantasia, ou como se faz uma alegoria, ou como se grampeia alguma coisa num carro, ou como se costura alguma coisa à mão, ou como... Eu acho que ele precisa ter um pouco de prática, né, do carnaval. E eu acho que é fundamental essa experiência que ele tem que ter
dentro do barracão, até porque a gente tem muitos profissionais do carnaval que começaram sempre nos bastidores, né, antes de assinar um desfile. Você tem o próprio Leandro da Mangueira, que antes Sim. ele era desenhista, desenhou para o Caê Rodrigues. Você tem o próprio Jorge, que foi desenhista, né, de vários profissionais do carnaval, chegou na São Clemente, depois agora está aqui na Dragões da Real. Então você tem uma infinidade de profissionais que já fizeram parte de bastidor e que hoje são carnavalescos, né? Então eu acho que para ser carnavalesco o segredo está na paixão, no amor pelo carnaval. Não venha pela questão de dinheiro. Quem acha, eu vou ganhar dinheiro com o carnaval, dá para você se sustentar. Mas eu acho que sem a paixão, sem o amor ao carnaval, o cara não consegue ir muito longe, sem dúvida. E nesse período aí que você falou, né, quando era mais novo, sempre de gravar desfiles e tudo mais, tem algum desfile que ficou na sua cabeça que você falaria hoje para alguém, ó, assiste esse desfile que é muito legal por alguma coisa? Sim, com certeza. O Carnaval de 94, eu gosto muito do que a Imperatriz Leopoldinense fez, o Catarina de Médici. Eu acho que é um carnaval muito impactante, porque você unir a essência barroca da Rosa Magalhães com aquele conceito indígena, que é uma coisa mais primitiva, e de repente dar aquele casamento é incrível. O próprio ano seguinte, quando veio falando do jegue, né? Mas vale um jegue que me carregue, um cabelo que me derrube lá no Ceará, eu acho divino. Padre Miguel Olhai por Nós, da Mocidade Independente Padre Miguel 95, eu acho aquele desfile primoroso. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu já vi do mestre Renato Lage. O próprio, vamos botar um pouco mais atrás, vamos colocar ali mais ou menos na construção do São Bódromo 84 ali mais ou menos, o Esquindô do Salgueiro. Aquele samba é um samba que marca muito a gente, né? Quando a gente Sim. ouve o samba e tal. E eu acho que aquele carnaval do Esquindô, ele remete a um pouco do saudosismo dos carnavais antigos, né? É um trabalho que o Arlindo fez ali e você percebe que tem uma essência de um carnaval mais antigo. Então, aquilo que ele apresentou ali no Salgueiro 84, você tem um pouco do que foi o Salgueiro da década de 70, um pouco do Salgueiro da década de 60. Ele, naquele desfile, ele consegue reproduzir um pouco dessa essência dos carnavais antigos. Eu gosto muito. E uma infinidade de outros desfiles, que eu acho que a gente ficaria aqui por uma hora falando desses desfiles magistrais, né? Porque são desfiles que, na minha opinião, entram para a academia imortal do samba, sem sombra de dúvida. E Flávio, você acha que, né, você relembrou, né, esse carnaval de 84 do Salgueiro, que atualmente falta também algum desfile que remeta a antigos carnavais? Sim, cara, eu sinto falta, sabia? E um artista dessa nova geração que me impressiona sempre pelo desenvolvimento dos trabalhos dele é o próprio Leandro Vieira da Mangueira, porque você consegue identificar ali no trabalho dele um pouco dessa essência mais saudosista, né? Eu, por exemplo, vejo muito dessa essência dele do babadinho, do tecido floridinho, do tecido cheio de bolinha, que são coisas que eu acho que são muito marcantes na vida da gente, né? No nosso imaginário, na nossa lembrança afetiva. Então, eu acho que é muito legal o trabalho que ele desenvolve. Eu acho que ele remete um pouco dessa essência, dessa estética, que eu gosto muito do carnaval antigo, né? E ele acabou A, se destacando, né? a reedição da Imperatriz, né, remeteu a isso, né? Eu assisti Incrível, esses dias o incrível. desfile, muito legal esse desfile, essa reedição que eles Sim, fizeram no acesso, que foi o Leandro que tocou, né? E, exatamente. Então você tem essa essência nele, né? Então eu sim, acho que é um cara que vem na contramão de todo mundo, né? O carnaval ele passou por várias fases, né? Nós tivemos o carnaval clássico dos anos 80, que é aquele carnaval em crescente, que você só consegue chegar num patamar de grandiosidade na década ali, no finalzinho da década de 80, início da década de 90. A década de 90 foi marcada pelaquela
briga entre o high-tech e o barroco, entre, entendeu? A essência de Laje com Rosa Magalhães, que a briga da década de 90 foi dos dois, não Sim. adianta, né? Então, a gente tem nos anos 2000, já era Paulo Barros, que vem como divisor de águas no Carnaval do Rio, e de repente você tem profissionais, como o exemplo do Leandro, que vem na contramão disso tudo, né? O Leandro é como se estivesse tentando trazer tudo aquilo que Rosa fazia na década de 90, que era considerado aquele carnaval barroco, aquele carnaval romântico, que eu gosto demais, né, daquela referência da Rosa. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, o Leandro hoje ele traduz isso, né, trazendo toda essa bagagem cultural que o carnaval tem antigo, né, e tentando fazer uma contemporaneidade disso, sabe? Eu acho que ele consegue. Eu adoro, né, por exemplo, os trabalhos que ele desenvolve lá no Rio. A Imperatriz, mesmo esse ano, foi um desfile inesquecível, né? Um samba incrível, e de repente você via ali a fantasia do Perrault, do Arlequim, da Columbina, mas com aqueles traços que te faziam voltar ao tempo, né? Sim. Então eu acho que por exemplo, sou muito saudosista, eu sinto muita falta desses carnavais da década de 90 e tal, e eu estou apostando muito que o Carnaval de São Paulo agora esteja chegando a isso, sabe? Eu Uhum. vejo muito no Carnaval de São Paulo essa referência mais romântica do Carnaval, isso tudo que tem acontecido nesses últimos 10 anos que eu estou aqui, eu tenho ficado bastante feliz com o que eu vejo, sabe? Você tem traços que te levam a carnavais mais antigos, você tem identidades de profissionais aqui em São Paulo, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de conduzir um projeto, mas ao mesmo tempo você vê essa preocupação que todos nós, né, profissionais que atualmente fazem parte das 14 escolas de samba especial, uma preocupação em tentar fazer esse resgate, de tentar levantar essa bandeira que eu acho que todos nós gostamos, né? Eu sou suspeito porque eu cresci na do carnaval da década de 80, 90 ali, então eu sou um cara que eu sou suspeito porque eu vivenciei aquilo, sabe? Então é algo que está na minha alma, sem sombra de dúvida. Nessa quarentena eu me peguei assistindo todos os desfiles de 98 do Rio, que eu gosto muito. É bem bacana, e algo que é engraçado é que, né, como o antigo se renova, né? Por exemplo, você falou isso do Leandro, de trazer aquilo que a Rosa fazia na década de 90, né? Como, né, o noventismo está em moda, né? Em todos os setores, música, moda. A gente vê muita gente falando É isso. Tô verdade, achando, né? Então, é muita gente, verdade. você vê na música, né? Os cantores, os grupos dos anos 90 ressurgindo agora, né, com a mesma formação, mas repaginando a música, é muito engraçado isso. E, Flávio, para a gente finalizar, né? Manda primeiramente aí um recado para a comunidade da Tom Maior. Sei que você ainda não teve esse contato próximo com a comunidade por conta desse isolamento que todo mundo está sofrendo agora, mas manda um recado para a comunidade de Tom Maior que está aí com a gente assistindo essa nossa entrevista. Alô, Flávio? Tô achando que o Flávio caiu, hein, gente? Novamente. Tá rolando, não sei que região de São Paulo ele tá, mas tá rolando um grande problema de internet hoje. Nosso amigo Antônio Júnior, que tá aí, sofreu muito lá no Morumbi, onde ele mora. Opa, voltou. Então manda esse recado pra gente. Tava falando pra galera que hoje vi muita gente reclamando do problema de sinal de internet. Que com as pessoas em casa tá consumindo Sim, mais, as sim. operadoras não estão dando Ontem conta. mesmo, né, com aquele boom da Marília Mendonça, né, da live da Marília, a gente via que a internet mesmo oscilava bastante. Eu mesmo estava assistindo algumas coisas no próprio Instagram, não estava conseguindo, estava travando muito, mas é por causa da questão da conexão, sem sombra de dúvida. Bom, a comunidade de Tom Maior, desde o início, quando eu cheguei à escola, eu percebi bastante aceitação, né, ao meu trabalho, e essa receptividade que a comunidade teve é muito importante para a gente que está chegando, e eu estou feliz com cada dia que passa, criando mais vínculo, criando mais contato com as pessoas da escola. Tem algumas alas que me seguem também no Insta, eu também sigo no Face, e a gente tem conversado bastante. Então, eu acho que essa aproximação ela acabou acontecendo naturalmente, até por uma questão desse
isolamento social, onde todo mundo precisa estar em contato com as pessoas. Isso é muito importante. E eu queria deixar aqui, além desse agradecimento à família, Tom Maior, por ter me recebido, a toda a diretoria da escola, a presidente Luciana, ao Carlão, ao próprio Judson, que tem ajudado nessa caminhada do enredo aí, sem sombra de dúvida, é um cara genial para trabalhar. Eu tive a honra de conviver com ele e perceber a grandiosidade, né, que ele tem a nível de projeto, a preocupação que ele tem a nível de defender uma ideia, e isso é muito legal. Eu queria também deixar registrado a minha gratidão ao Josué Limeira, ao Vladimir Baus, que são os responsáveis pelo livro que a gente tem firmado, né, como Casamento do Carnaval 2021 aí, e tem sido muito importante para a gente esse contato. E um abraço aí para a galera do SAR, para a galera que acompanhou a gente aqui nessa live, né? E conte comigo sempre que vocês precisarem. A gente está aí, eu acho que a informação ela é sempre... Opa! E aí, Flávio, tô achando que caiu a conexão do Flávio de novo. Enquanto isso, eu também quero mandar um abraço para todo mundo que está aí, especialmente, né, a Fabi, alô Fabi, Thiago Orelha, vocês estão aí em casa acompanhando aí. Fabi, beijão, você. Ô Flávio, deu uma piscadinha ali, você estava mandando um abraço para a SASP, mas quando deu uma piscada, eu estava mandando um abraço para a galera que está aqui também, em especial uma amiga minha, a Fabi que é a esposa do meu amigo, do Thiago, ela é enfermeira, está na linha de frente aí nesse combate ao vírus, né? E ela está aqui acompanhando com a gente, então mandar um beijo para ela, em nome de todos os profissionais da medicina. E termina aí agora, Flávio, que você voltou. E é isso, só meu agradecimento. Acho que a palavra para a gente encerrar nessa live aqui é a gratidão. Acho que a gente tem que agradecer sempre. Eu acho que a humanidade ela vai passar a agradecer muito mais, porque eu acho que essa essência que a gente tem buscado desse momento de reflexão. Eu acho que agradecer é a palavra. Eu acho que a gente precisa estar exercitando bastante isso. Eu acredito muito que só assim nós poderíamos retomar as nossas vidas, nós podemos retomar aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja, e eu tenho certeza que o mundo ele será bem melhor após esse período, sem sombra de dúvida. Essa é a minha aposta. O meu sexto sentido diz que a gente vai viver um período mais humanizado, e é isso que eu levanto, eu acho, como causa. Eu acho que esse é o meu desejo. Pode ser uma utopia, mas eu acredito muito que isso vai acontecer sem sombra de dúvida. Então, beleza, Flávio, muito obrigado aí. Já quero combinar contigo quando o Josué e o Vladimir estiverem aqui em São Paulo, ou marcar um bate-papo com eles também, porque deve ser muito legal você ver a sua história virar um enredo e virar um carnaval, né? Então, vamos marcar. Boa sorte aí na Tom Maior esse ano. E a SASP também conte sempre com a gente. Você sabe que a SASP está de portas abertas para você. A Tom Maior é uma querida com a gente. A Tom Maior, né, a gente brinca fazendo, a gente faz aquelas lives de ensaio técnico, né? E às vezes a gente fala bem e a gente fala mal, né? Com a nossa visão, claro, sem querer ser o dono da verdade. E a Tom Maior é a primeira que sempre compartilha as lives da escola sem saber o que a gente vai falar. Compartilha, mesmo se a gente falou alguma coisa negativa, eles vêm, conversam com a gente depois. Então manda um abraço para a presidente Luciana, para o Carlão, para o Ives, que é gente boníssima, e boa sorte lá na Tom Maior, tá bom? Certeza. Obrigado, Rodrigo. E estamos aí sempre, né? E que seja um Carnaval 2021 inesquecível para todos nós, sem dúvida. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. SASP é primazia. Até a próxima. Valeu. Valeu.